Bem, é uma honra estar na EFAM, poder apresentar o nosso módulo aqui sobre o oferecimento do crédito, especialmente aquilo que respeita o crédito responsável. Agradeço a oportunidade de estar junto a vocês, especialmente os magistrados do Brasil inteiro, numa ampla conexão que nós temos em relação a essa nova legislação, que agora completa 2 anos em julho, dia 1º de julho, nós teremos 2 anos da Lei de Superendividamento. Meu nome é Fernando Martins, eu sou presidente do Brasilcom, sou também professor da Universidade Federal de Uberlândia, bem como promotor de justiça. Eu atuo muito no campo da sanção e do PROCON, aqui no Triângulo Mineiro. Então, nós temos alguma experiência no que respeita à tomada de empréstimo por parte de consumidores e também os deveres que as instituições financeiras, e as pessoas jurídicas semelhantes às instituições financeiras têm. Eu vou compartilhar a nossa aula aqui por slide para torná-la mais palatável, Entretanto, o tema é um tema muito conhecido já no Brasil, no que respeita às lidas, às experiências na área de consumo, mas é importante que nós tenhamos uma diretriz básica, que é dar efetividade a essa legislação, que é muito rica entre nós. Para compartilhar a tela, eu vou colocar o nosso slide aqui, e apenas lembrando, basicamente, o seguinte, que essa matéria de superendividamento é uma matéria importante entre todos nós, e ela ressignifica agora o que nós chamamos a questão do crédito. Em primeiro lugar, é só lembrar aos colegas a respeito do conceito histórico que nós temos do superendividamento. Nós temos aí que pensar exatamente no devedor, pessoa natural, de boa-fé, aquele que tem a impossibilidade manifesta em adimplir com o excesso de dívidas que tem, a quantidade de dívidas que tem, sem o comprometimento do mínimo existencial. Essa é uma definição legal do artigo 54A do CDC, e é importante nos atermos a ele e a algumas questões que são relevantes. Em primeiro lugar, tratar do que seja a pessoa natural. O Código de Defesa do Consumidor, ele adota uma perspectiva de proteção da dignidade humana, da vida digna, e é por isso que nós estamos muito afeitos à pessoa natural. Nós entendemos que há uma necessidade de proteção dos vulneráveis, e é essa a diferenciação significativa com as empresas. As empresas já têm, por si só, ou pelo sistema legislativo brasileiro, uma proteção mediante a recuperação judicial. O que nós não tínhamos era a proteção efetivamente às pessoas em situação de superendividamento, o que antigamente nós poderíamos dar o nome de ruína, e atualmente essa legislação ela visa justamente o quê? A exceção à ruína. Então, o preceito que nós temos agora é um preceito de condução à dignidade da pessoa humana, através, efetivamente, de 2 visualizações muito importantes. A proteção do mínimo essencial é a primeira, e a vedação à exclusão social. Então, é por isso que, quando nós falamos pessoa natural, estamos ligando aí a dignidade da pessoa humana. Evidente que nós poderíamos aprofundar numa questão de empresas de subsistência familiar, e em algum momento utilizar a lei de superendividamento para tal, mas faço a questão do registro aqui, que as pessoas jurídicas têm o plano de recuperação judicial. Esse é um ponto muito importante. Há tempos se discute no Código de Defesa do Consumidor essa diferenciação entre o finalismo e o maximalismo. E nós defendemos a ideia do finalismo justamente porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 32, tratou de dizer do direito do consumidor como um direito fundamental, tratou de dizer do direito do consumidor como um dever do Estado, um dever fundamental do Estado.
Daí essa dicção corretíssima do artigo 54A, quando trata da pessoa natural. A questão da boa-fé também nos apresenta também de grande importância, né? Um dos deveres do consumidor, aliás, não só do consumidor, como do fornecedor de crédito, é justamente a proteção da boa-fé. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer a vocês que, quando nós estamos falando aqui, estamos falando da boa-fé objetiva, né? O Código de Defesa do Consumidor ele jamais amparou a má-fé, e, nesse caso aqui, estaria efetivamente excluído aquele consumidor consciente, superendividado, que faz questão de superendividar para depois buscar auxílio do mercado. A lei de superendividamento ela trata de proteger o superendividado por acidentes da vida. Esse é um ponto importantíssimo, né? Aquele que sofre algum acidente da vida. Então, a perspectiva é aquele que está divorciado, aquele que está desempregado, aquele que tem algum óbito. Esse na família é um problema de acidentes da vida. Nós chamamos ele de superendividado passivo. Ou o superendividado ativo inconsciente, é aquele que faz dívidas justamente levando em consideração a atuação do mercado sobre as suas escolhas, né? O mercado ele opera, em grande parte, significativamente sobre a vontade do consumidor e que leva o consumidor, efetivamente, a muitas dívidas. Quer dizer que, quando nós falamos boa-fé, tratamos do superendividado passivo por acidentes da vida e do superendividado ativo inconsciente, diferentemente do superendividado ativo consciente, que faz questão de se superendividar, né? Então, esses conceitos eles são muito importantes, né? Eles já estão na referência bibliográfica brasileira, são muito bem situados no Brasil. Eu até digo aí para os colegas da magistratura uma especial atenção à Revista de Direito do Consumidor, que há tempos já explora esse tema, né? E não só isso, os grandes livros que nós temos aí de superendividamento, né? Tanto da professora Cláudia, como a professora Clarissa, a professora Karen, a professora Rosângela, né? Que dominam esse tema no Brasil aí, digamos, há mais de 25 anos. É importante eu dizer isso para vocês. Uma perspectiva também são os modelos que nós temos, né? Preponderam grandes dois modelos, né? Isso não quer dizer que esses modelos sejam modelos exclusivos, evidentemente são modelos que são transmudados de países para países, né? O Brasil, por exemplo, ele tem um viés misto na formatação da nossa lei de superendividamento. Mas basta dizer aos senhores que essa preocupação quanto ao superendividamento chegou na França em 1994, que é um modelo de repactuação, modelo esse de repactuação que está ligado muito ao civil law, modelo esse que é ligado, evidentemente, a fazer com que haja a proteção da boa-fé. Um dos deveres do consumidor, efetivamente, é o adimplemento. Então, o que a legislação faz é facilitar o adimplemento, mediante deveres de renegociação dos credores, né? Nós temos agora, então, uma nova fase do adimplemento no Brasil. Eu, particularmente, chamo isso de adimplemento solidário, e ele está embutido no dever de renegociação do fornecedor do crédito, justamente por uma razão muito simples. O credor, a instituição financeira, é obrigada a comparecer quando notificada pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ou quando citada pelo Poder Judiciário, né, para pelo menos sentar à mesa e tentar a discussão. Aí se origina o dever de renegociação. Tanto é que a ausência poderá ensejar em multas, tanto pelo Poder Judiciário como pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, temos uma construção aqui muito voltada à solidariedade no momento de identificação de um consumidor superendividado. Evidente, identificado o superendividado, ele terá as consagrações ou as concreções dos direitos constituídos nessa legislação, a 14.181. Nos Estados Unidos, o modelo é altamente diferente. O modelo que nós temos nos Estados Unidos é um modelo de perdão de dívidas, né? O famoso Fresh Start, e aqui se dá o direito ao recomeço.
A observação importante é que o direito brasileiro não seguiu esse modelo, né? Muito embora seja um modelo que, por vezes, seja necessário no Brasil, hoje, só para se ter ideia, nós estamos com aproximadamente quase 45 milhões de pessoas superendividadas no Brasil, e que qualquer tipo de política pública que não seja suficiente não possibilita ao consumidor a retomada da vida digna. Vejam só, né? É importante dizer isso. Talvez hoje nós precisássemos de um recomeço, de um fresh start no Brasil, a considerar o que aconteceu com a pandemia, né? Nós demoramos mais de 10 anos para a aprovação dessa lei no país, então daí uma dificuldade extrema em nós termos uma promoção já direta dos consumidores nessa situação. Estou dizendo isso porque eu participo aqui do núcleo de apoio aos superendividados e a quantidade de dívidas é tão grande que, em algum momento, parece que se faz necessário um fresh start, né? Nós pensamos que isso poderia vir do governo federal e é uma expectativa ainda que nós estamos vivendo. É importante nós dizermos, e eu gostaria de situar a todos, que o Brasil ele é um dos países pioneiros nessa discussão do superendividamento. Pioneiros. A rigor, nós temos que a ONU ela incrementou esse tema já em 2015 com a nova resolução, a Resolução 70-186, né? Quando o Brasil já começava essa discussão em 2006, quando nós já tínhamos uma doutrina no Brasil, na RDC, acho que do professor José Reinaldo Lima Lopes, de 1996, já tratando do superendividamento. Quer dizer que o staff jurídico brasileiro já se movimentava. E é importante dizer que, ao lado da toda uma construção importante que nós tivemos aí da doutrina, né, nós tivemos um modelo acadêmico também muito concentrado pela Universidade do Rio Grande do Sul, que nos trouxe aí pesquisas empíricas, posteriormente pesquisas acadêmicas, e, ao lado disso, a construção de algumas instituições a nível mundial, né, e a nível local. Se nós pensarmos, por exemplo, o Banco Mundial, em 2010, ele já tratava desse tema com uma preocupação já voltada aos países que eram participantes dele, né? Em 2010, ele trouxe uma recomendação aos países internos que tivesse legislação para o superendividamento. A OCDE foi tratado o mesmo tema em 2019, ou seja, volto a insistir, o Brasil, em 2006, já caminhava a passos largos. Em 2004, né, nós tivemos um projeto de lei pensado num Congresso do Brasilcom, e quando foi em 2010, o presidente do Senado, então o presidente José Sarney, nomeou uma comissão de juristas que se preocupou basicamente com isso, né? A rigor, aqui na tela está errado, não é PLS 282, é o 283 de 2010, depois nós temos que fazer a correção, é o 283 de 2010, que foi aprovado à unanimidade no Senado, uma comissão de juristas que ajudou o Senado bastante, presidida pelo ministro Herman Benjamin, com a professora Cláudia Lima Marques como relatora, e ainda numa composição com a professora Ada Pellegrini Grinover, o professor Kazuo Watanabe, professor Roberto Pfeiffer e Leonardo Bessa, né, estavam nessa comissão. E o que é importante desse PLS 283 é que ele foi aprovado à unanimidade pelo Senado, remetido para a Câmara dos Deputados, né, em 2015, retornando como o PL 3515, que ficou bastante tempo parado na Câmara dos Deputados, e nós conseguimos, efetivamente, a sua aprovação já em 2021 e uma nova aprovação, porque o PLS foi remetido de volta para o Senado, transformando na Lei 14.181, com alguns vetos, né, efetivamente trazidos aí pelo presidente da República, que foram vetos desnecessários, né, sempre utilizando conceitos jurídicos indeterminados como interesse público para fazer o veto, sem uma demonstração racional jurídica desses vetos. Entretanto, são vetos que não abalaram a estrutura e funcionalidade da 14.181.
É bom dizer para todos aí, né, da verificação do superendividamento. Há um consenso mundial do que seja o superendividamento, então ele é um fenômeno mesmo, né? É um fenômeno político, por quê? Porque ele envolve um Estado protetor que deve proteger, deve fazer aí o dever de casa quanto aos direitos fundamentais dos consumidores. E o que está sendo cada vez mais interessante entre nós hoje é a chegada de um mercado provedor. Se nós observarmos, o mercado hoje é o grande provedor da sociedade, né? Isso, na pandemia, ainda aumentou o mercado ser provedor. Quando nós estamos numa situação de mercado provedor, o que eu quero dizer? É que hoje a grande maioria das provisões, né, dos direitos fundamentais, né, dos acessos aos serviços públicos são feitos mediante efetivamente a presença do mercado. E é por isso que o superendividamento está muito ligado ao consumidor, a um papel de fazer com que o consumidor seja reincluído ao mercado. Essa visualização é muito importante. O superendividado, geralmente, ele está excluído por conta dos bancos de restrição ao crédito, né? E ele acaba, então, estando num patamar abaixo da linha de pobreza. Então, há uma necessidade muito forte de nós termos um equilíbrio aí, né, entre os deveres de proteção do Estado, a fim de que o mercado ele não exclua, seja um mercado includente. É um fenômeno econômico também. Muitos pensam que o superendividamento é tão somente um fenômeno individual que atinge uma só pessoa, quando, na realidade, ele pode ser individual, né, dizer respeito a uma só pessoa superendividada, por exemplo, um servidor público, um empresário, né, não por conta da sua empresa, mas por conta das suas finanças pessoais, né? Um agente político também pode ser um superendividado. O superendividamento não escolhe classe social, não escolhe. Efetivamente, nós temos pessoas que passam necessidades, né, que estão ligados aí a classes menos favorecidas, mas não quer dizer que o superendividamento diga respeito tão somente aos mais pobres, né? Nós temos diversos exemplos de professores universitários, serventuários públicos, entre outros, em situação de superendividamento. Mas ele pode dizer respeito a uma só pessoa, mas ele pode ser coletivo. O que nós temos muito a ver aí nesses tempos atuais são os núcleos familiares superendividados. E daí nós temos que lembrar do parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o primeiro conceito de consumidor equiparado, né? Coloca a coletividade. E os núcleos familiares, efetivamente, são esses exemplos de consumidores coletividades. Às vezes, o pai de família ou a mãe estão superendividados e isso acarreta a exclusão do núcleo social, do núcleo familiar inteiro, né? Nós temos também a questão dos idosos. O problema dos idosos é um problema muito sério, né? Tem idosos que até hoje são arrimo de família. Então, numa situação como essa, estando excluídos os idosos, está excluído todo o sistema do núcleo familiar. Agora, pensamos um pouco mais. Pode ser um problema individual, como pode ser um problema do núcleo familiar. Mas, efetivamente, o superendividamento é um problema difuso e agride totalmente a economia. Olha, como nós estamos num país com 70 milhões de núcleos familiares endividados e destes 45 milhões de pessoas superendividadas, esse é um problema, então, que ele não é só microeconômico, ele é macroeconômico. E o papel da lei de superendividamento é justamente esse, né? Fazer com que haja o retorno dessas pessoas para o mercado, porque isso facilita, inclusive, melhora a economia, né? Na distribuição aí de compras, de contratações, entre outras situações que são relevantes, né? Uma outra visualização que nós temos que observar é que os modelos até então que nós tínhamos no direito são modelos insuficientes para a questão do superendividamento, né? O superendividamento, ele agride a pessoa e não a prestação contratual por si só. Para a prestação contratual, nós tínhamos o quê? Soluções. Soluções essas baseadas em remédios para obrigações excessivamente onerosas,
são os exemplos do estado de perigo, artigo 156 do Código Civil, e a lesão, no artigo 157. Mas tínhamos também a patologia da onerosidade excessiva, que era corrigida tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 5º, como também no artigo 478 do Código Civil. Né? Há uma superveniência causal que se estabelece sobre a prestação do contrato e a prestação do contrato fica cara para uma das partes. Isso não dizia respeito ao sujeito que estava envolvido no contrato, ou seja, não era uma superveniência causal sobre a vida da pessoa, mas sobre a prestação contratual. Exemplo, por exemplo, o aumento do câmbio do dólar faz com que o contrato fique caro. Né? O que acontece? O superendividamento, às vezes, e muitas das vezes, as prestações continuam as mesmas. O que acontece é o excesso de dívida, considerando acidentes da vida ou considerando que a vontade do consumidor não está sendo, que a vontade do consumidor está sendo direcionada pelo mercado, que é o caso do superendividado ativo inconsciente que eu disse a todos vocês. Então, a visualização que nós temos é que, até então, antes da Lei 14.181, nós tínhamos uma insuficiência de modelos jurídicos por parte do nosso direito. Né? Evidentemente, poderíamos usar a revisão contratual, mas ela, por si só, ela não garantia uma resolução harmônica das questões do superendividamento, e nem harmônicas, né? Suficientes. É um fenômeno ainda social o superendividamento, na medida em que ele exclui, o superendividamento exclui. Tanto isso é verdade que nós temos a previsão ali de um novo princípio infraconstitucional, porque esse princípio era implícito já na Constituição, e agora ele é totalmente explícito infraconstitucionalmente, que é o princípio da vedação da exclusão social. O superendividamento, como ele coloca a pessoa à bancarrota, retira a pessoa do mercado, significa ali a restrição da pessoa a diversos víveres, leva, então, efetivamente à fome e à exclusão. Um dos papéis dessa legislação é reincluí-lo socialmente. E é também, como dito a vocês anteriormente, um fenômeno global. Por quê? Nós temos mais de 30 países que legislam sobre o superendividamento. E como nós vivemos numa sociedade de crédito, então, nós temos uma certeza clara de que esses créditos, especialmente os créditos digitais, estão levando cada vez mais a sociedade a estar num estado de superendividado, uma situação jurídica. Essa legislação também ela é interessante, me desculpem, essa legislação também ela é interessante à medida em que ela tem algumas funções dentro da teoria do direito, se a gente pode destacar dessa forma. Né? Em primeiro lugar, né, nós temos uma estratégia aqui ex ante superendividamento. Nós não queremos uma sociedade superendividada. Não desejamos que nós tenhamos mais superendividados no Brasil. E aí nós utilizamos uma estratégia de quê? De crédito responsável. O crédito responsável ele está delineado ali a partir do artigo 54B e ele vai até o 54G. Por que colocamos ex ante? Porque a ideia aqui é prevenir, né? A ideia é da prevenção. A ideia aqui nem é da precaução, é da prevenção, porque nós sabemos que o superendividamento é um perigo, e é um perigo conhecido, que traz consequências conhecidas como a exclusão. Então, nós temos que atuar num sistema aqui preventivo. O Código de Defesa do Consumidor de 90 já tinha, dentre os direitos básicos, não só a reparação dos danos, mas também a prevenção dos danos. Posteriormente, nós tivemos um avanço significativo em termos de prevenção e precaução nas leis ambientais, trazendo alguma coisa para o direito do consumidor. Né? E, efetivamente, com o Código de Processo Civil de 2015, somado à Lei de Ação Civil Pública, né, nós tivemos ali as famosas inibições dos ilícitos, cessação do ilícito, remoção do ilícito. Tudo isso é muito importante para ser uma atitude contra aquilo que não se quer, que são os danos. O superendividamento, por si só, ele é um dano, por isso que ele tem que ser evitado. Há também uma estratégia ex post, porque pode ser que a prevenção
não consiga alcançar um êxito essencial. E, nesse caso, nós teríamos que a lei de superendividamento ela vai ter uma ação a posteriori. O que é isso? Ela volta no tempo, né, para tentar fazer a repactuação global, fazer o tratamento. Isso está muito bem delineado ali a partir dos artigos 104A e 104C. Mas há uma verificação muito significativa da lei de superendividamento. E eu faço questão de gizá-la aqui com vocês. Muito embora a expressão mínimo existencial e a expressão não exclusão social sejam consideradas dentro da legalidade constitucional, inclusive são princípios implícitos dentro da legalidade constitucional, essas expressões não se fazem presentes no texto da Constituição Federal. Né? Se nós formos considerar o texto linguístico como uma das formas de iniciação da norma, porque a norma é o produto final da interpretação, nós teríamos basicamente o seguinte, que na Constituição Federal não consta a expressão mínimo existencial e muito menos não exclusão social. E a beleza dessa legislação foi que ela trouxe para o mundo infraconstitucional essas duas perspectivas, né? Eu as apelido de estratégia ex-supra, porque o que a lei do superendividamento está a fazer justamente é a preservação do mínimo existencial como direito básico do consumidor e também a evitabilidade da exclusão social, né? Aqui nós temos uma observação significativa das perspectivas da lei do superendividamento. O que seriam essas perspectivas da lei de superendividamento? Seriam trabalhar em alguns planos diferentes. Quando nós falamos em horizontalidade, nós queremos dizer que a lei do superendividamento ela redimensiona os institutos jurídicos, né? Ela redimensiona o conceito de crédito. Não basta o crédito tem que ser responsável, essa é a primeira observação. Ela redimensiona o contrato, porque ela traz novos deveres aos contratantes, especialmente ao dono do crédito. E ela redimensiona a revisão, porque ela possibilita uma revisão, inclusive uma revisão sanção, naquela situação em que o crédito responsável não é observado. Ela tem uma perspectiva também vertical, que é aquilo que vem de cima para baixo. E qual que é essa verticalidade? A lei do superendividamento ela atua diretamente com os direitos fundamentais dos consumidores, né? Como eu disse antes, né? Ela trabalha efetivamente com o mínimo existencial, ela trabalha com a não exclusão social do consumidor, né? A rigor, ela quer garantir inúmeros direitos fundamentais: saúde, educação, transporte, vestuário, habitação, moradia, previdência, né? Tudo isso é garantido pelo texto constitucional no artigo 6º, mas agora também, né, a legislação 14.181, quando ela atua dentro do plano do mínimo existencial, ela permite a aplicação do artigo 6º dentro do Código de Defesa do Consumidor em ampla harmonia, coordenação e diálogo de fontes. Por fim, é uma norma de natureza transversal. A transversalidade é aquilo que impacta o que é o multidisciplinar. A lei de superendividamento ela não atua tão somente dentro do campo do direito, ou seja, não é só intersistêmico, não atua só no campo do direito do consumidor, direito civil, direito contratual, direito privado, né, ou direito constitucional. O que nós temos que ter em mente é que a transversalidade permite uma atuação intrasistêmica, ou seja, o direito conversar com outras ciências, especialmente no caso concreto, nós teríamos aqui a ideia da economia, né? A economia conversa bastante com o direito, a economia ela atua bastante com o direito nessa questão do superendividamento. Seria ali buscarmos uma coordenação entre economia, entre ética, entre direito. Aliás, tanto economia como direito são filhas da ética, né? E também uma verificação de atuação com a assistência social, com a psicologia, né? O que leva o consumidor a ser superendividado.
Por isso que essa legislação ela deve ser vista sempre à luz da educação financeira, que é um tema fantástico e que já deve ser preservado no momento da contratação. Essa legislação ainda, né, ela atua dentro, se eu falei da teoria do direito, ela atua também dentro do campo da teoria das normas, né? Ela traz novos princípios, né, como a prevenção e o tratamento. Além da prevenção e o tratamento, isso são princípios. Veja bem, os princípios não só atuam sobre os magistrados no momento da decisão, no momento da análise da tutela antecipada, da tutela de urgência. Os princípios atuam não só sobre os outros agentes jurídicos que atuam dentro do processo. Os princípios vão atuar efetivamente sobre aqueles que pensam e fazem os contratos. Então, no momento da realizabilidade do contrato, celebração, a prevenção ao superendividamento já deve estar prevista dentro do contrato, a possibilidade de tratamento futuro de superendividamento deve estar prevista dentro do contrato. O contrato ele deve ter uma perspectiva de não exclusão do consumidor. O contrato tem que permitir a educação financeira e ambiental do consumidor. Diz Orlando Gomes que o maior legislador do século XX é o empresário, o poder legislativo do empresário, mas é o poder legislativo do empresário à medida em que o empresário, efetivamente, ele faz os contratos, ele é o grande predisponente, e é por isso que a interpretação é mais favorável ao consumidor, que apenas dá o seu consentimento, né? Então, os novos princípios têm que ser vistos à luz, especialmente de quem pensa o contrato, e não somente os operadores. Nós trazemos novos direitos básicos aqui, especialmente o crédito responsável, o mínimo existencial, né? Mínimo existencial seria um conceito jurídico determinado na Constituição, como eu digo, talvez um princípio implícito, né? Agora transformado em direito básico, né? E nós temos 3 versões do mínimo existencial na Lei 14.181. No conceito, no oferecimento do crédito e ainda também no momento do tratamento. E nós temos que observar também que é direito do consumidor o crédito responsável. Eu brinco, né, da minha época, eu tenho 58 anos, que antigamente crédito nós estudávamos a um grande professor de direito comercial chamado Fran Martins, né? Mas hoje a observação nossa é que o crédito seja qualificado, não é qualquer crédito, é um crédito responsável, né? Deveres nós temos novos, né? Agora, os deveres de consideração ou deveres anexos, eu prefiro chamar dever de consideração para com a outra parte, mas nós temos diversos deveres anexos ou de consideração, que são voltados aos deveres de informação, os deveres de avaliação do risco, né? O dever de respeitar ali a idade dos contratantes. E também nós temos deveres de abstenção que estão ali no 54C. Imaginem vocês o assédio ao consumo, né? Ou o aproveitamento quanto à idade do consumidor que está fazendo um contrato de crédito. E, especialmente, o dever de renegociação, que está muito claro ali no artigo 104A e 104C. Por fim, essa legislação, dentro da teoria das normas, trouxe novas possibilidades de abusividades ou abuso de direitos, né, como queiram, né? E aí, um dos grandes exemplos é enquanto as cobranças estão contestadas, elas têm que ser suspensas, né? Ou entregar a cópia do contrato. Isso até hoje, efetivamente, não está sendo feito aqui, né? Nós precisamos dar efetividade na legislação no que respeita a essa situação. Vamos falar do crédito responsável, né? Crédito responsável é uma matéria muito bonita, né? E é uma matéria que nós temos que levar muito em consideração, porque o tratamento ao superendividamento, nós estamos atualmente com alguma dificuldade em fazê-lo por conta do decreto 11.150, que é um decreto ruim, que regulamentou o mínimo existencial em apenas R$300, né? Enquanto nós lutamos dentro de uma seara política para a modificação desse decreto 11.150, né, nós queremos, ao lado disso, trabalhar com uma ideia de prevenir, né? Um dos grandes papéis do Brasilcom agora é trabalhar com a ideia de prevenção ao superendividamento. E a prevenção se dá justamente pelo crédito responsável, né? Primeiro, quando falamos em crédito responsável, estamos falando em redefinir um instituto. Qual o instituto? O crédito.
O crédito é uma tomada de empréstimo, uma tomada com dinheiro com outra pessoa, com especialmente instituições financeiras, né? Tem que ser instituições autorizadas pelo Banco Central, na medida em que você é obrigado a restituir aquele empréstimo mediante encargos. Essa visualização, uma visualização muito importante, né? Na medida em que o crédito passou a dominar a vida dos núcleos familiares. Se antigamente o crédito era seletivo, ele só visitava agricultores, grandes agricultores, visitava indústrias, visitava comércio por conta de garantias, hoje o crédito responsável está muito voltado aos núcleos familiares, né? E a facilitação de acesso ao crédito tornou a utilização de crédito abusiva e muitas vezes irresponsável no Brasil. Eu costumo dizer que crédito responsável é aquele crédito informado, de um lado. Informado por quê? Porque ele tem as especificações básicas a respeito do seu dono, quem é o dono do crédito, né? Quem é o responsável pelo crédito, de quanto é o crédito, quais as variações dos encargos sobre esse crédito, qual que é a natureza desse crédito. O artigo 54B perfila ali as obrigações de informação, os deveres de informação sobre o crédito. Então, a primeira característica do crédito é ser um crédito informado. Segunda característica do crédito é não ser um crédito abusivo. Crédito abusivo é aquele que na oferta e na contratação ele não vem com assédio. Cada vez mais ainda estamos tendo assédio no Brasil. A legislação já conta com quase 2 anos e instituições financeiras e empresas de telecomunicação ainda insistem nos assédios, né? E esse assédio aqui é aquele assédio mesmo de quem tem o poder, e quem tem o poder é o mercado, e esse poder ele pode, muitas vezes, anular a vontade do consumidor. Eu aqui mesmo, na minha terra, que é Uberlândia, eu tenho diversas ações civis públicas ajuizadas contra bancos, né, que praticam assédio contra consumidores, especialmente os consumidores mais vulneráveis, os hipervulneráveis, com vulnerabilidade agravada, né? Nessa situação, nós pedimos a nulidade desses créditos, né, e, inclusive, a restituição em dobro, né, e, se possível, em algumas situações, dano moral coletivo. Uma outra observação do crédito não abusivo é aquele crédito que vem com nudges. Os nudges são atalhos mentais, são robôs que vão ali, através de algoritmos, descobrir o perfil do consumidor e vão colocar para esse consumidor alguns atalhos mentais que facilitam ao consumidor fazer o contrato, no entanto, esse contrato será negativo para ele. Uma dessas visualizações de nudges na Lei 14.181 é a proibição de dizer que para o crédito, os bancos restritivos de crédito, como Serasa, SPC, câmaras dirigentes lojistas, não serão consultados para o fornecimento de crédito, né? Nós temos essa vedação legal pela Lei 14.181, lá no artigo 54C, né? Outra possibilidade também de crédito não abusivo é aquele que respeita os direitos fundamentais do consumidor. Existem consumidores que acabam fazendo novações, novos contratos, desde que desistam das ações ajuizadas ou desde que desistam de inúmeros outros direitos fundamentais. Então, se houver uma imposição dessa, esse crédito é abusivo, né? Ele não pode existir. O crédito responsável é o crédito bem informado, não abusivo. Uma outra situação, um conceito que nós podemos dar para o crédito responsável é ainda aquele conceito que está ligado ao crédito corretamente avaliado. Quem avalia o crédito para o risco é o fornecedor do crédito, não é o consumidor, né? Não é dizer o consumidor assinou, concordou com todas as condições. Não é essa a função do crédito avaliado. A função do crédito avaliado é justamente o fornecedor saber se pode ou não fazer empréstimo para o consumidor naquela situação econômica que o consumidor está. Então, o crédito avaliado é muito importante, e me desculpe. Uma outra verificação é que esse crédito avaliado tem que levar em consideração a situação ou as circunstâncias subjetivas desse consumidor.
por exemplo, se ele é um consumidor hipervulnerável ou não. Há um outro conceito, há um outro item para o crédito responsável, que eu não constei aí na lousa, mas eu faço questão de dizer a todos vocês, que é o crédito esclarecido. Por quê? Porque a educação financeira faz parte, a todo momento, da contratação, da execução do contrato e da relação pós-contratual. Então, a educação financeira leva ao crédito ser esclarecido. O crédito responsável, então, ele deriva de diversas diretrizes normativas explícitas na Lei 14.181 que devem ser observadas, né? A não utilização e a ausência de prática para o crédito responsável levam às sanções aí do artigo 54D. Fica muito claro aí pelo 54D as possibilidades de sanções que nós temos na Lei 14.181. Se observarmos com alguma tranquilidade, nós veremos que, quando o crédito não é responsável, nós teremos, em primeiro lugar, a sanção judicial de redução dos juros, a sanção judicial também de redução dos encargos ou de qualquer outro acréscimo patrimonial ao principal. Ou seja, o juiz pode suspender isso, né? Eu utilizaria isso, né, caso fosse magistrado, eu não sou, evidentemente, mas caso fosse magistrado, inclusive como tutela antecipada, se verificasse na ação por superendividamento, desde que protocolada na forma do artigo 154B, efetivamente que o crédito não é responsável. Aqui eu atuei em alguns casos, por exemplo, de crédito realizado para pessoa cega. A pessoa não sabe ler e com ela foram realizados diversos contratos de crédito. Outra questão interessante, uma consumidora aposentada por invalidez, por problemas mentais, com uma série de realizações de contratos de crédito, créditos consignados e empréstimos pessoais. Vejam só, né? Ela aposentada por invalidez, déficit cognitivo, né? E assim mesmo celebrando. Inclusive o INSS verificando a situação da contratação e não tomando providência nenhuma de informação às autoridades, né? É caso, efetivamente, aí, de ausência de crédito responsável. São consumidores que são hipervulneráveis e essa condição deveria ser levada em consideração, né? Como que esse contrato foi assinado, né? Isso já garantiria uma tutela de urgência muito bem posta, porque esses créditos que estão levando ao superendividamento do cego ou da senhora com déficit cognitivo, já se demonstra que são créditos não responsáveis. Mas nós temos outras sanções ainda, né? E que podem ser utilizadas em tutelas de urgência também, como dito, ou também ao final, no momento da decisão da ação ou do processo por superendividamento, que é a dilação do prazo de pagamento, né? O juiz pode abrir esse prazo de pagamento, pode informar, olha que interessante, ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor da prática de crédito não responsável, e aí os órgãos como o Ministério Público, PROCONs, defensorias públicas, né, poderiam buscar sanções administrativas e, inclusive, judiciais, se a matéria for de natureza coletiva, né, ajuizarem uma ação de dano moral coletivo. E, inclusive, o juiz mantendo os contratos, mas dando uma sentença de repactuação, o juiz pode ainda determinar a indenização por perdas e danos patrimoniais e extrapatrimoniais a favor do consumidor, né? Essa é uma verificação muito importante, porque dá a ideia de continuidade do contrato, mas, mesmo assim, uma continuidade que leva à indenizabilidade por utilização indevida do crédito ou prática de crédito não responsável. O que é interessante aqui é que tudo isso está ligado à questão de violação dos deveres de consideração, dos deveres de boa-fé, ou seja, do artigo 54B ao 54G. E vejam vocês o que há de interessante. Aqui nós temos um reconhecimento aí, uma inovação
dentro do Código de Defesa do Consumidor, porque aqui está mais do que assegurada agora uma função punitiva da responsabilidade civil, porque deve ser levada em consideração a gravidade da conduta do fornecedor, né? Nós atuamos muito fortemente para essas pessoas com vulnerabilidade agravada, inclusive, e essa indenização ela tem que ser maior, né? Em tese, nós temos, então, essa verificação da nossa apresentação. Crédito responsável é uma matéria significativa para todos nós, né? E aqui eu deixo registrado que eu estou aberto para qualquer contato, para a possibilidade de trabalhar outras modalidades com vocês. Justifico sempre, né, já que eu passei dos meus 30 minutos, quase uma hora falando com vocês, justifico que, no ponto de vista administrativo, dos PROCONs e do Ministério Público, nós temos também avançado bastante, né? Nós também fazemos e tomamos a reclamação dos consumidores pelo artigo 104C, e, a partir da reclamação dos consumidores, nós buscamos a identificação se o crédito é responsável ou não, para tomar as devidas providências, né? Essas providências são tomadas através de processos administrativos sancionatórios. Aí nós utilizamos tanto a Lei 14.181, como o Código de Defesa do Consumidor, como o Decreto 21.81. Aqui em Minas Gerais, nós temos uma resolução da Procuradoria-Geral de Justiça que demonstra ali a aplicabilidade de sanções pelo PROCON Minas Gerais. O PROCON Minas Gerais ele é administrado pelo Ministério Público, então isso dá um fôlego maior para o consumidor, é o peso de uma instituição como o Ministério Público, né? Então, nós instauramos processo administrativo pela prática de crédito não responsável, né? Ao lado do processo de tratamento. Então, vejam só, o consumidor está tendo a sua situação de superendividamento tratada nos termos do artigo 104C, mas, ao mesmo tempo, corre em paralelo em face dos fornecedores, desde que identificado que o crédito é não responsável, processos administrativos sancionatórios. Talvez, e eu tenho dito isso muito para os meus colegas do Brasilcom, especialmente as professoras Clarice, a Cláudia, a Karen, que a melhor forma hoje de trabalharmos o superendividamento é justamente na prevenção. Nós temos que desenvolver no Brasil uma cultura propositiva para o crédito responsável. Perfeito? Vou ficando por aqui e agradeço esse nosso encontro, que foi de especial honraria para mim. Muito obrigado.